Namaskar, falar um pouco sobre Proust. É uma sigla que significa a teoria da utilização progressiva. Na verdade, seria uma filosofia, um modelo socioeconômico, mas que não se prende apenas às questões socioeconômicas, mas sim às questões voltadas para a saúde do planeta. São ferramentas de salvação que estão nos aspectos do meio ambiente, socioeconômico, da nossa sociedade, do meio espiritual, e que envolve, sobretudo, as questões planetárias, a ecologia, a educação, e nos faz acreditar que não é uma ilusão, que isso pode acontecer na prática. Essa é a ideia de Proust, a mudança. Uma mudança na nossa atitude diante da natureza. O próprio nome, que é Teoria da Utilização Progressiva, inspira para a gente essa ideia de progresso, de utilização, que num contexto pode significar a capacidade de um mundo tão materialista conseguir suprir as necessidades humanas, fazendo com que esse desenvolvimento parta não apenas da questão econômica, mas da questão mental, da questão física, da questão espiritual. E, sobretudo, tirar do homem essa necessidade de ser o dono de tudo e não parte do todo. São coisas que estão no progresso, mas que esse progresso não pode acontecer apenas como um retorno financeiro, mas na melhoria de nossa vida, na melhoria do nosso planeta. Então não se pode focar apenas na economia, mas na nossa existência, na existência de tudo que é vivo, e não só do ser humano, de tudo que é vivo. Ou seja, tratar também do aspecto coletivo, da educação, do social, da política, do mental, do bem-estar, da felicidade, mas não só da nossa felicidade, mas da felicidade da Terra que está agonizando, e a gente está vendo isso diante da pandemia que a gente está vivendo, que também é para nos alertar. Foi de uma forma ruim, mas foi para nos alertar, né? Que essa filosofia, que essa teoria, ela nos mostra motivação para que o desenvolvimento da economia não seja algo que mate a terra e que não acelere apenas as questões de ordem monetária, mas que acelere o nosso potencial, o potencial que a gente pode perceber nos diferentes recursos, nas diferentes ideias, nos diferentes serviços que visam o bem-estar coletivo do mundo e que faz um ajuste na nossa existência, um ajuste naquilo que nós podemos ser. Mas o que eu posso dizer? É uma proposta que, como o nome diz, e como eu disse anteriormente, é preocupada com essa dinâmica do progresso da política, da economia, da sociedade, desenvolvendo potencialidades humanas e estratégias para que passemos a pensar não de forma apenas intelectual, mas baseada numa intenção muito profunda, numa intenção espiritual. Enquanto a gente vai se desdobrando em práticas baseadas em problemas voltados para a economia, ou seja, voltada para a nossa verdadeira existência, para aquilo que está próximo de nós, né? Transformar o nosso entorno. O desenvolvimento dessa teoria vem do esforço para que a gente consiga ter racionalidade, para que a gente consiga ser justos socialmente dizendo, para que todos possam
se firmar e ter harmonia entre as atividades que se faz, ou seja, no trabalho, aquilo que se pensa e se constrói, também de busca do intelecto também, mas ligada às inspirações espirituais, né? De preservação da vida, não só da nossa, mas da vida que está no todo. A gente percebe que o consumo de carne animal está deteriorando a terra, acabando com a terra, porque está sendo um problema. E esse problema a gente pode sanar se a gente despertar no agricultor local a capacidade de fazer, de criar uma carne que seja de soja ou uma carne com outros alimentos, com outras proteínas, né? E vender na feira e ali vender para os seus, aqueles que estão no entorno. E tem uma outra coisa também, que é uma diferença muito grande nesse sistema de Proust, né? E o atual sistema capitalista, que é que no sistema capitalista a gente sabe que tudo tem um olhar voltado para a margem de lucro. Tudo é dinheiro, tudo é poder, e lucro significa poder, né? Porque isso faz com que você tenha maior retorno no investimento, você tendo maior no retorno de investimento, você vai investir mais nas suas ilusões, e aí você vai ter coisas e os outros não terão nada. Há essa diferença, né? E em Proust, a motivação é atender às necessidades humanas de todos, porque todos somos um e todos somos iguais, né? E com isso a gente acelera o quê? A gente acelera a potencialidade humana, a gente acelera o desenvolvimento, não no intuito de dar a eles poder, né? Mas de visar um bem-estar que seja coletivo, que seja para todos, que seja a riqueza de nos sentirmos verdadeiramente essência e humanos. Penso que isso seja o fundamental e é isso que Proust nos sugere. Namaskar.